Quando você se arrepende, confessa, deixa, pode vir quem for, nem você mesmo tem o direito de dizer: não posso nem cantar mais, não vou nem pregar mais, não vou nem falar de Jesus mais porque eu fiz isso e aquilo. Você confessou? Você se arrependeu? Você está salva em Cristo? O Espírito testifica em seu espírito que você é filho de Deus? Sim. Nem você mesma, nem você mesmo pode ficar se autolimitando no que Deus tem para você, porque se Ele perdoou, está perdoado. Se Ele lavou, está lavado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 2: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra sua Bíblia, por favor. Meu Deus, que som bom. Galego, faz um pix pro técnico. Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 1: consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que a sua milícia é acabada, que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte abatido. O torcido se endireitará, o áspero se aplainará. Versículo 9, por favor. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis que aqui está o vosso Deus. A partir do 25, por favor. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que Jacó está dizendo, e por que Israel está falando: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tomai o vosso assento. Uma visão panorâmica do livro de Isaías, aqui do capítulo 1 ao 39, nós temos palavras de correção e juízo, repito. Do capítulo 1 ao 39, no livro do profeta Isaías, nós temos correção e juízo. E apenas do capítulo 40 ao 66, nós temos consolo e esperança. Do 1 ao 39, Deus nos repreende, nos corrige e diz: eu derrubo, eu te disciplino.
Do 40 ao 66, ele oferece conforto, consolo e esperança. Talvez você pergunte, por que que o profeta messiânico que mais fala de Cristo e apresenta a salvação encarnada, mais nos dá mensagens de correção do que conforto? Óbvio, a gente erra mais do que sofre. E quando erra, poucas vezes sofremos pelos nossos erros. Nessa geração sexualizada, pornografia já é algo comum. Chocarrice, tirar o sentido natural das palavras para transformá-las em um sentido imoral, normal. Mentir para salvar a pele, diariamente. A gente peca mais do que sofre, e quando pecamos, não sofremos pelos nossos pecados, pecamos, acumulamos falhas, transgressões, quebra de princípios, e quando é para nos arrepender, a gente canta uma musiquinha, que o Senhor me perdoe, amém. Quando Spurgeon disse que o arrependimento deveria ser tão escandaloso quanto o nosso pecado, talvez você diga, mas o meu pecado não foi tão escandaloso assim. Quem te disse? Eu passar numa faixa de pedestre, você encostar a sua bicicleta no meu braço, você vai dizer, oh, foi mal, eu vou dizer, filho do cão, vai com Deus, pronto. Mas se a rainha da Inglaterra passa numa faixa de pedestre e você encosta a sua bicicleta nela, para tu ver o teu. Porque a gravidade do pecado não é determinado por quem comete, mas contra quem você está cometendo. Por isso, o nosso arrependimento deveria ser tão escandaloso quanto os pecados que cometemos. É por isso que Isaías mais confronta do que conforta, porque da mesma forma que Israel era, nós somos. Erramos mais do que sofremos e a gente quer muita atenção para os nossos sofrimentos. Mas se pudéssemos, evitaríamos qualquer tipo de olhar, repreensão e confronto contra os nossos erros. Veja a minha dor, veja a minha luta, veja o que eu estou vivendo, veja o que é que fazem comigo. Olhe a minha dor, olhe para a minha angústia e console eu. A gente pode voltar lá atrás e ver o que você plantou. A questão é, queremos que todos enxerguem nossos sofrimentos, mas que até Deus não preste atenção em nossos pecados. Mas como? Se o versículo 25 diz que Ele é santo. Porém, Ele dá atenção aos sofredores. Quando? É só olhar para o texto. Capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o Senhor, fala com Jerusalém, brade e diga que sua milícia, que na realidade aqui é malícia, é acabada, que sua iniquidade está expiada. Opa. Vou perguntar e a resposta é positiva, não me estressa não. Ele consola sim ou não? Mas quando vem consolo? Fala benignamente, fala ao coração de Jerusalém que o pecado já foi perdoado, o pecado já foi tratado e Deus já disciplinou Jerusalém por todos os seus pecados. Então, primeiro disciplina, primeiro correção, depois conforto. Só que a gente quer inverter as coisas. A gente quer inverter as coisas. A gente quer confortar quem está no pecado. E quem está em santidade a gente quer criticar. Quem evita falatórios, quem evita palavras esdrúxulas, é chique essa palavra, né? Quem evita palavras imorais, quem prega contra pecado, quem valoriza a integridade, quem não vive na soberba, a gente diz, se acha, quer ser melhor, só prega isso. Esses dias me chamaram de porteiro do céu. Tu sabe a classe que fala isso, né? Console Jerusalém porque o pecado já foi perdoado. Console Jerusalém porque a iniquidade já foi extirpada. Agora muda o foco. Quando Ele te purifica, quando Ele te perdoa, ninguém pode te acusar mais.
Quando você se arrepende, confessa, deixa, pode vir quem for, nem você mesma, nem você mesmo tem o direito de dizer: não posso nem cantar mais, não vou nem pregar mais, não vou nem falar de Jesus mais porque eu fiz isso e aquilo. Você confessou? Você se arrependeu? Você está salva em Cristo? O Espírito testifica em seu espírito que você é filho de Deus? Sim. Nem você mesma, nem você mesmo pode ficar se autolimitando no que Deus tem para você, porque se Ele perdoou, está perdoado. Se Ele lavou, está lavado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 2: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. O que é carne no Novo Testamento, na linguagem paulina? Desejo interno, que não quer nenhum tipo de restrição, apenas liberdade. Então a carne diz: peca, 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 e tu diz: não. Tu vai para o jejum, tu vai chorar, tu vai para a oração, tu pede perdão, tu pede ajuda, tu vai para o monte, sei lá para onde é que tu vai, mas tu não diz: eu não vivo segundo a carne, eu vivo segundo o Espírito, eu vivo essa guerra. Então, o consolo é para Jerusalém perdoada. Bora lá? O consolo é para Jerusalém? Ficou horrível. O consolo é para Jerusalém perdoada. Bora fazer bonito agora. O consolo é para Jerusalém perdoada. Olha que lindo. Se Deus já perdoou, quem somos nós para ressuscitar? Pecados que já foram confessados, tratados, cuidados. Eu, como pastor e pregador, eu incentivo, confesse, busque ajuda. Só que as pessoas dizem: e depois, quem me confortará? Somos a igreja que sabe que todos pecam, sabe que todos falham, mas ouviríamos Deus dizer: consola quem eu já perdoei? Ouviríamos Deus dizer: fala ao coração de quem eu já disciplinei? Falar o quê? Fala que o vale será exaltado. O texto significa alinhamento de coração. O vale exaltado é tudo que está nivelado para baixo, Deus trará para cima. Tudo que ninguém vê, não importa e se despreza, Deus trará exaltação. Todo o monte será abatido. Então, tudo que envolver soberba, orgulho, Ele diz: eu vou abater. Tá, peraí, pastor. Então, os humilhados serão exaltados, os que se humilham. Tá, e o soberbo vai acontecer o quê? Ele vai rebaixar. Para quê? Para quê? Para quê? Para nivelar. Ó, o que está embaixo sobe, e o que está em cima desce. Ele nivela. Para que ninguém se sinta vale dizendo: não sirvo para nada. Para que ninguém se sinta monte e diga: só eu sou, só eu faço. Todos se nivelam e dizem: somos todos dependentes da graça, só Ele é quem nos capacita. Diga que o que é torcido se endireitará. Diga que o que é áspero se aplanará. Ele está dizendo: o caminho para a chegada de alguém será preparado. Porque se não houver esse alinhamento, a glória não vem. Então, primeiro, você que está dizendo: eu não sirvo para nada, eu sou verme do não sei o que mais lá, eu sou o que todo mundo fala mesmo. Aí começa. Aí já vem o outro, cheio do Satanás: eu sou top, eu canto no espelho, com grande és tu, lindo, lindo és. Se não fosse eu, não tinha acontecido nada.
Se não houver o alinhamento, a glória não se manifesta. É o que ele está falando para consolar. Ele está dizendo: preparem o caminho, que o soberbo se humilhe e o que se autodespreza reconheça seu valor no sangue de Jesus. Que ninguém pense de si além do conteúdo de sua fé. Romanos 12. E agora o resultado: a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. Ele brilhará. Novamente se diz, uma voz diz, clama. É o profeta dramático, é o drama profético para chamar a atenção do público. Jerusalém humilhada pelos inimigos que a cerca. E Jerusalém, o povo de Deus, se compara com essas nações e com os deuses das nações e dizem: se essas nações prosperam, é porque os deuses dessas nações são poderosos. Então, Israel olha para os povos das grandes nações e se autodespreza. E porque Israel faz isso, olha o nivelamento. Toda a carne é erva e toda a beleza é como a flor do campo. As nações são belas. Vocês estão em sofrimento e quem não está em sofrimento parecem melhores e estão melhores do que vocês. Aí o profeta diz: tudo isso é como a erva, vai passar. O Espírito sopra na erva e ela murcha. O povo, o ser humano é erva, é planta, é flor que num sopro se destrói. Vocês estão olhando para as nações, para os ricos, para os influencers, para os presidentes, para os ministros, para os famosos, e se autodesprezam, se comparando com eles. Mas tudo isso passa, é erva. Diz o 8, mas é a palavra de Deus que permanece para sempre. Começa assim o renovo. Você entender que Ele te perdoa, que um alinhamento é necessário. Se em alguma área da sua vida você é vale, você diz que não vale a pena lutar, não vale a pena pregar, não vale a pena estudar, não vale a pena se esforçar, não vale a pena tentar, é vale. E Deus diz: o vale será exaltado. Se em alguma área da sua vida você é soberbo, esse monte precisa se nivelar. Então existem coisas que precisam ser organizadas em nosso coração para que a glória se manifeste. Terceiro, a renovação vem quando você foca naquilo que Deus quer que você foque, não naquilo que é passageiro e efêmero. Perdemos tempo nos comparando com os filtros das redes sociais. Perdemos muito tempo nos comparando com postagens mentirosas. Perdemos tempo comparando nossa nação com outras e discutimos e falamos e nos esquecemos do essencial. E o texto diz: tudo isso que te preocupa, se o Espírito soprar, morre. Mas a minha palavra permanece para sempre. Foca nela, fica com ela. Aí depois que ele fala que é a palavra que prevalece e não essas coisas e pessoas e nações com quem Israel e nós às vezes nos comparamos, o profeta diz: tu Sião, tu Jerusalém, que anuncias boas novas. Por favor, projeta o versículo 1. 1 e 2. Leia, igreja. Bradai, ok, bora lá, vem comigo, diga, falai, bradai. Agora eu pergunto e tu responde, com quem? Com quem? Jerusalém. Bora, falar com quem? Com? Olha isso, irmão. Jerusalém que estava se comparando, que tinha parado, estava destruída, está ouvindo no versículo 2. Ele está levantando profetas para falar com Jerusalém. Fala no coração dela, fala com benignidade. E se ela falar assim: não, acho que não, aí o texto diz: então brada. Não fala só com benignidade não, brada e fala: você já foi perdoada, você já foi perdoado, Jesus pagou o preço por você. Eu estou atualizando o texto, está dando para me entender? Tá não?
O profeta, Deus está mandando o profeta falar. Fala benignamente com Jerusalém. Aí o profeta chega no estilo apóstolo João. Jerusalém, ele te perdoou, Jerusalém. Aí Jerusalém, não, a gente não dá muita moral para isso não. Meu pecado foi feio demais. Aí Deus diz, então grita, brada, para ver se ela desperta. Aí vem Pedrão, Jerusalém, tu toma postura, Jerusalém. Para de ficar olhando para trás para o seu passado, viu, Jerusalém? Ele já te perdoou, Jerusalém. Ele já te ergueu, Jerusalém. Agora você entendeu. Você não tinha entendido não. Por quê? Porque eu melhorei a explicação, claro. A responsabilidade é minha. Então, só mais uma fala. Jerusalém está ouvindo. Fala! Isso! Vai lá só mais uma vez. 1, 2, 3. Jerusalém está ouvindo. Quando Deus nos renova. Quando Deus nos renova. Olha o 9. Tu acabou de falar, porque tu leu que Jerusalém está ouvindo. Agora quando você chega no versículo 9, olha o que está escrito, ó. Tu, Sião, que é Jerusalém, povo de Israel, que anuncia as boas novas, sobe o monte alto. Tu, Jerusalém, que anuncia as boas novas, quem disse que você não vai cantar, não vai profetizar, não vai pregar, não vai exercer o seu ministério, se primeiro você ouviu Deus falar contigo, se primeiro você sentiu a disciplina, se primeiro você foi perdoado? Aquela que estava escutando, agora é aquela que está. Então por que você prega? Por que você fala? Por que tudo você quer se intrometer? E me intrometo mesmo. Por que tudo você quer cuidar? Porque todo mundo você quer aconselhar. Por quê? Porque eu já ouvi, eu já recebi, eu já fui restaurada, eu já fui restaurado. Agora eu vou falar. Você está preparada para dar glória a Deus lindo? Nesse tempo aqui, tinham nações maiores e melhores do que Israel para pregar. Meu Deus do céu. Tu poderia dizer, Babilônia, prega. Assíria, pregue. Egito, pregue. Deus diria, não. Não. Eu prefiro o meu povo, que cai e eu levanto, que peca e eu perdoo, que falha e eu aperfeiçoo. Porque minha palavra não foi entregue à Babilônia. Minha palavra não foi entregue à Síria. Minha palavra não foi entregue ao Egito. Foi entregue a você. Falho, cai, mas ele te levanta. É fraco, mas ele te fortalece. O Espírito está dizendo a alguém: perdoada, perdoado, apto a falar do amor de Deus. É muito chique, irmão. Eu não sei se isso te empolga. Ele está renovando Jerusalém. Agora, escute o que eu vou lhe dizer, para caminhar para a conclusão. 150 anos antes de Jerusalém passar pelo que está passando, esse consolo foi escrito. Isso revela a onisciência divina. Isso revela que Deus está no controle de tudo que acontece com o povo dele. Deus já sabia da queda, do arrependimento, da restauração. Ele já tinha uma palavra de consolo preparada. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a juventude aqui dessa igreja. É fácil. Veio algo à minha mente aqui. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, juventude da igreja local, Pedro negou Jesus? 3. Vou fazer outra pergunta. É uma pergunta óbvia. Pedro negou sim ou não? Pedrão negou Jesus. Quantas vezes Pedro negou? 3. Então Pedro negou Jesus? Uai, sim. Então bora de novo, hein? Pedro negou Jesus? Quantas vezes? Aí Jesus, em João 21, vai atrás de Pedro, que negou 3 vezes. E chega na beira da praia e grita assim, ó: filhos, tendes o que comer?
Ninguém reconheceu Jesus, pois eles estavam no barco tentando pescar. Lança a rede, pega nada, lança a rede, pega nada, lança a rede, pega nada. Aí aparece alguém na areia e diz: filhos, tendes o que comer? Eu chegaria lá e diria: negador, fujão. Sim ou não? Eu chegaria e dizia: fujões, negadores. Mas Jesus é tão amor que ele chega e diz: filhos, tendes o que comer? Mas quando Jesus pergunta: tendes o que comer? Não, eles pensam que é para ele. Mas quem está pescando não é Jesus. Quem está pescando são eles. Lança a rede, pega nada, lança a rede, pega nada. Aí Jesus pergunta: já pescaram alguma coisa? Só que eles pensam que é um pedinte. Aí um olha para o outro e olha para Jesus e diz: tem comida não. Vocês já entenderam? É um pedinte. A gente está aqui, lança a rede para lá, lança a rede para cá, não pega nada. O cara vem do nada: tens o que comer. Só que ninguém captou o filhos. Que está lá em Isaías 40 assim, ó: falai benignamente ao coração do meu povo, porque o pecado já foi perdoado. Todo mundo fugiu. Judas traiu, mas foi atrás do sacerdote. Se fosse atrás de Jesus era outra história. Pedro negou, abriu mão de tudo e veio pescar. E todo mundo aí me abandonou. Mas ele chega lá e chama de filho, pois ele tinha acabado de derramar o sangue por eles. Aí eles dizem distante: tem não. Aí agora Jesus vai bradar. Ele não vai falar mais benignamente, ele vai bradar. Aí ele brada e diz assim: lancem a rede do lado direito. É verdade, né? Bora lançar a rede do lado direito. Porque a gente fica só do lado esquerdo aqui, bora lançar pro lado direito. Vambora. Aí pegaram a rede e lançaram pro lado direito. Imagina o Pedrão, o mais afoito de todos, né? Deixa eu lançar. Aí Pedrão lança a rede. E Pedrão: André, ajuda aqui. Aí o André, maninho de Pedrão, vai lá ajudar. Tiago, ajuda aqui. E vai o Tiago, e vai o Natanael, e começaram a puxar, porque a Bíblia diz que vieram 153 grandes peixes. Eles tiveram dificuldade para puxar. Olha que coisa linda. Quem discerne o que está acontecendo? Não é Natanael, não é André, não é Tiago. Quem? João olhou, e isso aqui é por minha conta. João olhou e disse: espera aí, barco, rede, pesca milagrosa, eu já sei quem é. Tinha que ser João, pois ele era o cara que deitava. Agora que é chique. Foi o João que discerniu, mas ele poderia olhar para o Tiago, ele poderia olhar para André, ele poderia olhar para Natanael. Mas quando Jesus quer renovar, quando Jesus quer falar no coração que quem ele perdoa está perdoado, quem ele restaura está restaurado. Irmão, adore depois que eu falar. A Bíblia diz assim, ó: e João disse a Pedro: Pedro é Jesus, Pedro é o Senhor. É só você se lembrar de Marcos 16, quando o anjo cita o nome de Pedro e diz assim: vão falar para os discípulos e para Pedro. Fala para Pedro que Jesus vai encontrar com eles. Fala para aquela Jerusalém que ele já derramou sangue, que ele já purificou, que ele já perdoou, que ele já justificou, que ele é o Cristo da segunda chance. Diga: eu sirvo ao Cristo da segunda chance. Escute. Aí, quando diz que é Jesus, os discípulos se jogam na água e vão atrás de Jesus. Pedrão estava só com a roupa de baixo. Aí se jogou assim na água por trás do barco e foi despassando e pegou a capa com reverência e temor. Aí chegou perto de Jesus. Alguém me dá um papel. Esther, me dá um papel. Eliseu, filho, me dá um papel. Você estava cheio de culpa. Aí, pode, né? Rasgar. Aí os discípulos vieram, sim ou não? Ó, lembra que Jesus perguntou: filhos, tendes o que comer? Aí um olhou para o outro e disse: mendigo, tem não. Então, como se Jesus precisasse de peixe
Aí vieram, desceram do barco e vieram até Jesus. Repara como Jesus é chique. Aí quando chegaram o texto diz assim: e Jesus tinha um peixe assando sobre brasa. Onde ele pegou aquele peixe? Ah, irmão, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no mar. Ele é o Criador de todas as coisas. O peixe já estava assado. Ah, se eu tivesse lá, irmão. Como assim? Eu estava pescando ali agora. O peixe já está aqui. Então, se tem um peixe sendo assado sobre brasas, ele fez uma fogueirinha lá. Foi mal. Ele fez uma fogueirinha lá. Sim ou não? Aquecendo o peixe lá. Aí assando o peixe assim, para não ficar o outro lado cru, né? É uma fogueira. Uma fogueira assim, assando o peixe, meu amor. Ó. Fala, Deus, pro galego assar um peixe para nós. O peixe assim, assando. Brasa, irmão, na brasa. Em cima de uma fogueira. Porque se você voltar lá atrás, quando Pedro nega Jesus, é quando ele senta perto. Ele senta perto assim de uma fogueira para se aquecer. Aí vem alguém e diz assim: você andava com aquele Jesus que está lá dentro? Ele diz: eu não. Aí vem outra pessoa perto da fogueira e diz: você conhece aquele Jesus lá? Ele diz: eu não sou nada, eu não. Aí vem uma mulher, irmão, mulher é detalhista, irmão, mulher sabe das coisas, irmão. Aí vem um empregado, uma serva e disse: ele disse: ela é sim. Ele disse: não sou eu não. Ela disse: eu vou chamar uma testemunha. A filha do cão foi lá, trouxe alguém e disse: ele não é. Aí ele negou pela terceira vez, irmão. 3 vezes nega Jesus ao lado de uma fogueirinha. O diabo teria menos trabalho com Pedro. Pedrão fora, o diabo tem mais força. Pedrão fraco, que nega, fora, o diabo tem mais força. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz então que Jesus vem e monta o mesmo cenário. Fogueira. Aí a fogueira já está lá. Agora se coloca no lugar de Pedrão. Tu vê na fogueira. Aí Jesus olha para os discípulos. Come, John. E João come. Come, Tiago. E Tiago come. E Pedro está assim. Come, Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Pedro vai levando a boca, o texto diz que Jesus perguntou: tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor. E o Senhor continua: come, Tiago. Come, Natanael. Aí Pedrão: come, Pedro. Eu vim desfazer as obras do diabo. Eu sei que vocês estão com fome. Eu montei o mesmo cenário. Eu não sei que tipo de cenário o diabo montou para te derrubar, mas nesse mesmo cenário Jesus pode te erguer, te levantar, te honrar. Eu creio nisso. Come, Pedro. Quando Pedro vai comer pela terceira vez, ele pergunta de novo: tu me amas? Aí Pedro então pensa, reflete, e diz o texto que na terceira vez Pedro se entristeceu. Pedro, na terceira vez que Jesus pergunta, ele se entristeceu. Se ele se entristeceu é porque ele se arrependeu. Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Quando ele se entristece, ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, tu sabes tudo. Por que que ele disse tu sabes tudo? Porque ele olha para a fogueira e diz: tu sabe até que te neguei perto de uma fogueira. Tu sabes tudo, porque Jesus pergunta 3 vezes se ele o amava, e agora ele responde 3 vezes que o ama. Olha Jesus dando um brado para o mundo espiritual. Eu estou em Isaías 40, aplicando no que interessa. Falai benignamente e bradai. O ato de Jesus é um brado, e o brado de Jesus é o Pedrão que caiu 3 vezes. Eu levanto ele 3 vezes dizendo que me ama e me ama. Projeta Atos 3:13 e eu sento. Quer dizer, você levanta. Atos 3:13, só para quem está ligado na mensagem. Atos 3:13. Quem pode
Pode ler. 1, 2, 3, leia. Opa! Se solto. Esse aqui bonitinho. Só quem tá ligado. Vou perguntar. Não me estressa não. Você leu a palavra negação aí nesse texto que a gente acabou de ler, sim ou não? 2 vezes. Negastes. Negastes. Sabe quem está pregando isso aqui? Eu vou contar uma história para ver se tu lembra quem é que está pregando isso aqui. E 2 homens subiu às 3 horas da tarde, a hora nona, para orar num templo que tinha uma porta chamada Formosa. E lá tinha um coxo que estendeu a mão e pediu esmola. Alguém olhou para ele e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E esse alguém, perdoado, restaurado, renovado, estendeu a mão, puxou o coxo levantou, começou a saltar e entrou no templo pulando e dando glória. A multidão se aproximou. Quando a multidão afluiu para ver de perto o que estava acontecendo, esse pregador olhou para a multidão e disse: por que vocês estão olhando para nós como se fosse pelo nosso próprio poder que esse milagre aconteceu? Não, ele não levantou pelo nosso poder, ele não levantou pela nossa virtude. Quem levantou ele foi Jesus, o Jesus que vocês negaram. Se tivesse lá alguns crentes que a gente conhece, que sabe confrontar, corrigir, mas não sabe consolar, falava assim para Pedro: Pedro, ele diria: o quê? Tu pregando? Aí o crente diria: tu falando sobre negar Jesus, velho? Aí você me quebra, Pedrão. Pedro, tu negou Jesus? Tu negou Jesus 3. Aí agora tu chega diante da multidão e diz que vocês negaram. Ah, Pedrão. Ah, irmão, mas tu conhece Pedro. Pedro ia olhar igual eu, faria a mesma coisa e diria: neguei, não nego, não minto, mas ele veio ao meu encontro. Ele me sarou, ele me renovou. Quem pode adorar, meu Deus do céu? Ele me perdoou. E se ele me perdoou, Jerusalém calada agora pode subir no monte. Jerusalém calada agora pode bradar: ó Sião, ó Jerusalém, que anunciai essas coisas. É agora que eu termino a mensagem. Por quê, pastor? Porque esse tema é que eu olhei no relógio ali. Sobe no monte de Jerusalém e fala. Deus está mandando quem subir no monte para falar? Jerusalém? Aquela que antes ficava comparando e querendo parar. Aí agora ela vai subir no monte e de lá ela vai pregar. E a mensagem dela, de alguém que veio dela, é essa: quem espera no Senhor renova suas forças. Quem espera no Senhor sobe com asas como águias. Não para, não desiste, não para. Espera em Deus.